muchas veces. Da gibt es dort Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Este jueves comenzó en Cartagena, Colombia, la 15ª edición del iFestival, una cita internacional en torno a la palabra y las ideas. Escritores e intelectuales de distintas partes del mundo se dan cita en la ciudad caribeña. Cobertura especial de NTN 24. Hoy, la entrevista a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, una de las asistentes al evento. Nuestra enviada especial Eva Rey habló en exclusiva con la exmandataria sobre la crisis en Venezuela, la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y el futuro político de Brasil. Así comienza Zoom a la noticia. Hey Festival Cartagena de Indias. Patrocinadores principales: Postobón y RCN. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os tengo una sorpresa muy grande porque en el marco del iFestival yo creo que estamos con una de las invitadas más especiales que van a estar en esta 15ª edición. Además entiendo que no está dando muchas entrevistas y nosotros somos unos de los afortunados, así que muchísimas gracias, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. Oh, eu estou muito feliz de falar com você e com a LNTN 24 horas. Así es, y RCN Noticias, que es el canal colombiano. É o canal colombiano. Bueno, vienes a un conversatorio, te estaba contando que todo está vendido, la gente está tratando de encontrar entradas para tu conversatorio, que es ¿hacia dónde va la izquierda? ¿Hacia dónde va la izquierda, Dilma? Adelántanos lo que vas a hablar mañana. Eu creio que tem uma questão muito importante para a esquerda, que nós estamos vivendo o momento mais dramático, não só na América Latina, mas na América Latina sempre é pior, mas no mundo, que é o aumento brutal da desigualdade. A esquerda tem que se preocupar em responder esta questão, que é como as pessoas podem ter esperança de melhor futuro se elas olham para trás e veem que seus filhos terão uma vida pior que eles. E todo o processo de esperança e de crescimento está baseado em uma visão que o futuro será melhor. Então, a esquerda tem de apresentar projetos, soluções, porque as pessoas hoje estão desesperançadas. E o grande desafio para a esquerda é que os responsáveis por este grau de desigualdade, eles criaram uma versão de aversão à política. E a política, desde os gregos, que são os nossos principais ancestrales teóricos de pensamento, a política é o que as pessoas fazem para sua comunidade. A economia era o que as pessoas faziam para si mesmas, individualmente. Então, se você não tem um projeto de sociedade, se você não tem um projeto comunitário, você não tem futuro. Porque só a gente pode dar futuro para si mesmos. E, neste sentido, o desafio da esquerda é voltar a tornar a política algo fundamental para a gente, para que a gente perceba que se eles não fazem política, outros lo fazem em seu nome. Isto é o que é o principal desafio da esquerda. La gente vota y hace elecciones. Sí. Y eligen su presidente. Si eligen de derechas es porque la izquierda no estuvo a la altura. Sim, sem dúvida. Nós temos de estar à altura de criticar isso e de apresentar soluções. Nós temos de perceber que há esta captura cognitiva e que não é que eu creio que nós somos os iluminados e vamos esclarecer as massas que não percebem. Não acho que é isto. Acho que tem, como eu te disse, um tempo histórico para cada povo. O Chile está mostrando que há basta. Houve basta.
Eles estão tendo proposições que vão além de reivindicações como o preço do metrô ou o preço da energia. E que propõe? Propõe uma discussão sobre a sociedade através de uma constituinte. Em todos os países, as pessoas têm de ter um tempo de amadurecer. Se nós outros perdemos em alguns momentos, ganhamos em outros. Tanto que você vê o que acontece na Argentina e o que aconteceu em México. Na Argentina, para nós outros brasileiros, é algo muito importante. Por quê? Porque nós outros começamos com Uruguai, Argentina, Brasil, Chile com Bachelet, Paraguai com Lugo, Evo na Bolívia, Rafael Correa no Equador. Um processo... Veo que aí não metes Venezuela. Não botei Venezuela porque não é o mesmo processo. O processo de Venezuela é outro. Ele começa com Chávez um pouco antes, em los anos 90. Mas nós outros não. Nós outros, diferenciadamente, somos de los 2003, 2004, variando. Alguns em 2005. E o que acontece com nós outros? Na América Latina, em nenhum outro lugar, havia processos de redução da desigualdade. Nós outros nadamos contra a corrente. Neste momento, houve processos de redução de desigualdade. Houve conquistas que não eram sobre desigualdade, mas eram importantes por a sociedade. Eu vou me referir acá, no governo de Juan Manuel Santos, o acordo de paz, que, te digo uma coisa, me importante consciência do que ocorreu de extremamente relevante no início dos anos da década de 2010, eu te diria duas coisas. Um, o acordo de paz. Segundo, o acordo de suspensão do bloqueio de Cuba hecho entre o governo Obama e o governo cubano. Esses dois acordos, por que eram importantes? Porque acá neste continente houve uma característica: nós outros não entramos em guerra entre nós outros durante mais de 130, 140 anos, não estou certa, mas nesta montante. Ao contrário, até da Europa, que teve o Kosovo, ao contrário de todas as outras regiões do mundo, Brasil, América Latina, propriamente dita, tinha solamente este grande problema de uma situação de extrema, diria assim, de extrema bloqueio político. Um acá, outro em Cuba. E quando este acordo se faz, para nós, eu creio que é importantíssimo para a Colômbia, mas eu quero dizer sobre o ponto de vista de uma latino-americana. De nosso ponto de vista, foi a maior conquista. Tanto é assim que meu governo deu todas as condições pedidas para nós outros para este acordo. Me hablas así, ¿te sorprende que Juan Manuel Santos tenga unos índices de popularidad muy bajos en Colombia, donde se ha firmado ese tratado de paz? Yo no me sorprendía porque no lo sabía. Ah, pues te cuento. Y de hecho, hay mucha gente que dice que vendió el país y entregó el país y que él ahora... ¿Para quién? A la guerrilla, a las FARC, que entregó el país. ¿Para quién? Insisto. ¿Cómo que para quién? ¿Para quién Juan Manuel entregó el país que yo no veo? Claro, por eso te pregunto, pero hay mucha gente que sí dice, bueno, ellos que violaron derechos humanos, que asesinaron, no han pagado ni un día de cárcel. Sí, yo te cuento lo que se dice, porque el acuerdo, dentro del acuerdo entraba eso, por eso es un acuerdo. Pero hay mucha gente que dice que le entregó el país y que hay impunidad y que ahora mismo, evidentemente, sí es verdad que han crecido las hectáreas de coca, han crecido las BACRIM. De pronto Juan Manuel Santos hizo un tratado de paz y no hemos sabido constituirlo y asentarlo.
eu não tenho condições de fazer uma avaliação responsável por isto. Pero o que eu tenho consciência é do que eu sei do acordo é que era um acordo de paz que hacía o que se hace um acordo de paz, que se cria um processo de negociação em que ambas as partes chegam a um acordo renunciando a uma espécie de acirramento de contradições. Então, se renuncia, se dá a paz para os guerrilheiros e eles entregam as armas. Há uma reciprocidade. Isto é um acordo. O resto não é um acordo. Eu creio que tem outra característica no acordo de paz, que tem seu local de ocorrência em la selva, em la área rural, que é uma discussão sobre a propriedade da terra. Claro. Em todos os locais onde houve uma paz hecha, isto entrou. Como se hace para as pessoas que participaram do conflito ter acesso à terra? Não se pode matar representantes de um lado, não se pode fazer isto. Não se pode também perseguir lideranças políticas e sociais. Então, eu não sei a que ponto isto de entregar ou não entregar. Há um acordo de paz, não se entregou para ninguém, porque não é uma potência estrangeira negociando com outra potência estrangeira. São pessoas do mesmo país. Então, me desculpa, mas hasta onde eu enxergo e o que eu sei, porque nós outros todos acompanhamos, nós outros todos fomos informados quais eram as cláusulas. Nós outros não víamos assim. Sinto muito, se transformou em isto. E creio que o maior prejudicado não é ninguno, é Colômbia. Porque Colômbia tem todas as condições para ser um dos países mais ricos e desenvolvidos de América Latina. ¿Y por qué no lo somos? E você tem uma guerra interna. Pero supuestamente qualquer... hemos firmado una paz. Sí, ¿Por qué seguimos en guerra interna? Não sei. Isto não é... Me desculpa, mas não sou eu que tenho de responder. Só te digo o seguinte: em qualquer país do mundo, se você tem uma guerra interna, seus índices de crescimento, seus índices de realização são menores, por supuesto. Ahí está fallando el gobierno actual, el gobierno de Eu Iván não Duque. sei, eu não posso fazer uma No, pero tú tienes avaliação. tú eres não. presidenta de Brasil, eres... Mi conoces querida, la geopolítica. Se eu fuera ainda presidenta do Brasil, eu não responderia isso jamais. Seria uma interferência em seu governo. Agora, como não sou... Pero tú puedes no tener tu tengo, opinión. Sí, pero no tengo las informações suficientes si es el gobierno, que es que el gobierno está haciendo. No me dou a este lujo pero te de pregunto. hablar desta forma. Yo Sería... pregunto, porque tengo Sí, que preguntar. pero tú sería para- te mueves con gente política del país. Sí, ¿Qué te vais- cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Que el gobierno Duque está a la altura? ¿A ti qué informaciones te llegan? Eu não tenho condições de fazer desta forma um pronunciamento sobre um outro governo. Não tenho. Estou acá, não faço isso. Não hago isso. ¿Tú hablas con Juan Manuel Santos? Nunca mais falei com Juan Manuel. E tinha grande simpatia por Juan Manuel. ¿Con Uribe no hablas? Não tive relações com ele, porque eu creio que Uribe foi na época de Luiz Inácio Lula. Claro. E Juan Manuel foi o presidente de minha época, com quem eu tive uma relação muito boa, muito cerca, e nós outros todos, incluso, tivemos uma ação de solidariedade com Colômbia, abrindo espaço em Brasil para realização de conversas e mantendo a questão em reservado, porque não queríamos, não era caso de sair divulgando isto. Então, eu creio que, hasta onde eu posso dizer por minha responsabilidade, eu creio que foi um grande acordo de paz. E acho que o mundo acha isto também. Estabas mencionando a Lula, que era la época de Uribe. Hablemos de Lula. ¿Cómo está Lula? Lula está muito bem.
Después de 500 y pocos días de prisión, él salió. La situación de Lula es una situación que nosotros sintetizamos de la siguiente forma. Lula está solto, mas não está livre. Porque Lula só ficará livre quando reconhecerem os absurdos hechos em seu processo. Esses absurdos em seus processos estão hoje muito claros. Por quê? Lula foi impedido de concorrer à presidência da República quando tinha, em las encuestas, 40% de los votos. E os que lo proibiram eram liderados por um juiz que se chamava juiz Sérgio Moro. De forma absolutamente, como se fosse, eu vou criar um neologismo, um sincericídio. El juiz Moro se tornou ministro de la Justiça de aquele que ele viabilizou ao prender Lula. Depois disto, aconteceu um fato importante. Em Brasil, mora Glenn Greenwald, que é um jornalista americano que ganhou um prêmio Pulitzer. Este jornalista tem um site que se chama The Intercept e uma filial em Brasil, The Intercept Brasil. Ele recebeu todos, durante mais de 2 ou 3 anos, diálogos del juiz com os procuradores, hechos através del Telegram, e divulgou. E por esses áudios, que nem o Supremo Tribunal Federal contesta, só o juiz, por esses áudios fica claro, primeiro, que condenaram Lula sem provas. Segundo, que o juiz que tem de ter uma isenção hasta por isto, que a justiça é cega e tem uma balança, o juiz, ele hacía o papel da acusação junto com os procuradores. Então, comprometiam todo o sistema de justiça, que eles usaram a imprensa para criar o crime contra Lula, que o juiz divulgou uma conversa minha com Lula, insinuando que eu queria impedir, ao nomear Lula para o ministro, ao meu ministério, que ele fosse julgado, porque o ministro tem prerrogativa de foro. Pero ele tinha, de posse de ele, uma série, porque ele grampeava Lula e todas as conversas de Lula. E ele tinha áudios de Lula dizendo que não queria ser ministro. Então, o que ocorre? Ocorre que há um processo de impedir que Lula seja candidato, porque hoje, hasta hoje, se você fizer uma pesquisa em Brasília, você vai ver que tem Bolsonaro e Lula. ¿Qué tiene? Lula é o segundo, Lula empatado. Isso, Lula Sin en hacer nada. prisión. Yo te escucho y me viene gente que yo conozco, mucha que se estaría diciendo, ¿por qué a Lula se le considera, o dicen los que son cercanos a Lula, que eso ha sido un proceso político, una persecución, y cuando eso pasa con la derecha no es así? Porque Lula é Lula, a direita que se explique. Lula é um caso específico. Ele tuvo isto, e isto é público em Brasil. Isso não houve um vaza-jato, não houve um Glenn Greenwald. Glenn Greenwald não é do PT. Só falta, porque a direita disse que Glenn Greenwald é do PT. Não é. É americano. O New York Times defende Glenn Greenwald. ¿Va a ser Lula presidente? Eu não creio que seja uma discussão que se coloque agora, porque há 3 anos da eleição. Pero eu creio que Lula tem todas as condições de pleitear o cargo. ¿Le Pero apetece? isso não está posto agora. ¿Le apetece? A Lula? Sí. Não lo sei.
Pero No lo sé. hablas con él, ¿no? Sí, pero no lo pregunto esto. ¿A ti te gustaría? A mí, no. No, ¿por qué? Porque cada persona sabe quando seu tempo já foi. El mío foi. Eu fui presidente. Tú ya 2 años. descartado. Não, não quero ser. Eu não vou ser nunca mais candidata. Pero Lula, creio que hasta, eu te diria, por um motivo. Porque hoje em Brasil, Lula representa a possibilidade de substituição de Bolsonaro. Lula é a força que pode, em la luta eleitoral, tirar a direita da extrema direita do poder. Porque não estou falando, eu estou aqui num festival de cultura, de literatura, algo muito importante. Eu quero fazer uma avaliação rápida sobre a questão da cultura em Brasil. Em Brasil hoje há uma variante da direita norte-americana que acha que o Brasil está tomado pelo marxismo cultural e que isto significa toda a defesa do direito das mulheres, dos homossexuais, dos negros, dos indígenas, defender a Amazônia é isto. Então, há este clima em Brasil. Nós estamos, havia um Ministério da Cultura em Brasil, porque a cultura, eu creio que é a alma de uma nação. Um país só se reconhece se tem clareza da importância de sua própria cultura. Uma região como a América Latina também só se reconhece quando tem orgulho da imensa diversidade cultural que temos. O Brasil é a mesma coisa. Em Brasil, hoje não há Ministério da Cultura, há um departamento. Esse departamento está no quarto diretor. O último, o senhor Alvim, foi aquele senhor que foi para a rede social e hizo uma paródia, porque aquilo é uma paródia, de Joseph Goebbels, com um discurso igual ao de Joseph Goebbels. Este senhor nazista ele só foi demitido porque houve uma revolta imensa. Este governo é capaz, através de seu presidente, de atacar de forma diplomaticamente inimaginável e misógina a senhora del presidente Macron, de uma forma inadmissível, considerando uma mulher. Pero no solo eso, a periodistas que le preguntan cosas que no le gusta, él dice, tú eres gay. Isto estou dando exemplos. Ele defendeu a tortura, é o maior torturador de Brasil, ele considera Pinochet um herói, é capaz de defender o extermínio, o holocausto, e confundir isto com combate ao sionismo. E ele é um absurdo. Um absurdo. Te escucho tan contundente que hay... No soy contundente. Olha, pero me gusta, te escucho tan... Los jornais de Brasil, nós nos perguntamos qual é o problema hoje. E isto, ele tem o apoio de parte da mídia. Para quê? Porque para que ele serve? Ele serve para aprovar no Congresso as reformas que laboristas, que transformam os direitos de los trabalhadores em zero, em pó, e criam a precariedade do trabalho. Ele serve para fazer uma reforma da Previdência que também tornará praticamente impossível para o trabalhador brasileiro se aposentar, porque exige um tempo de contribuição. E se você torna o trabalho precário,
e você não tem estabilidade no trabalho para contribuir. Não tem nada. Ele privatiza, não, ele desnacionaliza as grandes empresas brasileiras. As grandes. Não consegue ainda ser Petrobras, mas mira em Petrobras. Mas vende a Embraer para a Boeing. A Embraer que produzia jatos leves e que tinha como sua fonte de financiamento nunca o capital internacional, o banco brasileiro. Por eso, cuando digo que te E escucho, cuando digo... hace continência para a bandeira de los Estados Unidos. Me desculpa, pero No, isto a mí é algo inimaginável. Me parece perfecto lo que estás diciendo. Cuando te digo con contundencia es porque te veo vehemente y te veo tan clara. ¿No necesitamos un Lula? ¿No necesitamos una Dilma? Nosotros, te aseguro, necesitamos un Lula. Lula tiene una relación porque las personas, cada persona es diferente de la otra. ¿Qué es el gran talento de Lula? El gran talento de Lula, primero, y deixa yo te contar una cosa. Siempre subestimaram Lula. Eu comecei a trabalhar com Lula, eu fui ministra-jefe da Casa Civil. O cargo para o qual eu lo convidei em meu governo era o cargo que durante todo o governo Lula eu tive. Que o ministro da Casa Civil era uma espécie de primeiro-ministro dentro de um governo presidencialista. E eu vi, eles passaram tempo subestimando Lula, porque ele era um operário. Claro. E um operário não pode ter o talento político que Lula tem, nem o talento de gestor. Lula é um grande gestor. Por que eu queria ele na Casa Civil? Por as duas questões. Mas Lula encarna para a população brasileira pobre uma coisa fundamental, que às vezes acontece num país como a liderança, é que é possível, não é só os empoderados que eu conheci que podem ser presidente, é o orgulho que a população do Nordeste do país tem. Porque a família de Lula, a madre de Lula, é a madre, saiu do Nordeste com uma lata de leite. Tinha uma lata de leite grande assim, ele só tinha isto, uma lata de leite pela metade, com seus 6 filhos, 6 ou 8, eu não estou aqui segura. E Lula foi muito amado por sua madre, então é uma pessoa muito pouco amarga. Lula se achou simples, sabe, as madres, nós outros sabemos disso. As madres, quando podem acolher seus filhos, podem abraçá-los, nós outros damos esse senso de autossuficiência. E Lula foi isso. Então, isso um governo saiu com um apoio de 87%. Ao mesmo tempo, sobre ele está expressa tudo o que é a distorção da democracia em Brasil. O julgamento político, a perseguição e mais de uma pessoa que não correu, que enfrentou todos os julgamentos, que não saiu do país, que se dirigiu com dignidade para a cárcel, que suportou a cárcel e que nunca arreglou, nunca hizo um acordo para se safar. Nunca aceitou ser libertado a não ser por julgamento judiciário. Por tempo não aceitou. Teve uma época que Lula se recusou a sair da cárcel. Então, isto lo qualifica para ser presidente. Isto não significa que não há outros qualificados. Eso te iba a preguntar. Si no fuera outros. Lula, dame nombres. ¿Quiénes? Nombres. Vou dar 2 nomes que têm salido muito. Te dou um nome que é Fernando Haddad, que na maior dificuldade, isso 47 milhões de votos. E vou dizer outro que é de outro partido, que é, por exemplo, Flávio Dino, que é governador de Maranhão.
Te digo outro também que pode ser o governador de Bahia. Há vários que podem ser. Pero a ti te gustaría Lula. Não é que eu gostaria. Não há nenhum de los possíveis, pelo menos é a minha opinião, de los possíveis candidatos que tenham uma situação melhor que a de Lula. É por isso. Não há. Não há nenhum candidato que tenha, porque isso não se cria, isso se constrói. En todo ese combo que me has metido de países que nacían o que teníais unas coincidencias de cuando la izquierda y no metías a Venezuela, ¿qué te parece lo que está pasando en Venezuela con dos presidentes? ¿Te parece? ¿Qué piensas? ¿Quién es el presidente de Venezuela? Não, eu te digo que penso da situação de Venezuela. Eu penso que é uma coisa das mais graves, a tentativa de los Estados Unidos de invadir Venezuela utilizando o Grupo de Lima. Disso eu tenho posição clara. Não concordo, acho um absurdo se aceitar na América Latina a intervenção militar americana em Venezuela. Creio que pode, como em qualquer outro país, como acá, como em Brasil. Não estou falando hoje de Brasil, estou falando no passado, no meu governo de Lula. Nós outros todos temos dificuldades aqui e ali. Eu assisti Chávez tentando construir Venezuela. Eu vi Chávez construindo com grande solidariedade toda uma política de petróleo para a América Central e o Caribe. Eu creio que quando você coloca um país, a não ser que o país seja com muitos recursos de outra espécie, ou, por exemplo, militares, mas quando você coloca um país sobre o bloqueio que se colocou na Venezuela, apostando em um tipo de guerra híbrida no qual você acaba com a energia, você impede que chegue produtos na Venezuela, você instiga conflitos fronteiriços e você tenta destruir um país que você não tem mandato legítimo para ser. Os Estados Unidos não tem mandato legítimo para ter a política que tem na Venezuela. Eu me recuso a ser uma crítica a Maduro. Eu faço crítica a Maduro. Para me fazer crítica a Maduro, eu só farei crítica a Maduro quando acabar este processo de invasão à Venezuela. Porque não sou, nunca fui e não serei cúmplice deste processo que é uma vergüenza, uma verdadeira vergüenza em nossa América. Dilma, tienes razón, pero te hago una pregunta entonces un poquito más allá. ¿Pero no te parece una vergüenza lo que está pasando también en Venezuela? ¿No sientes que es una dictadura? ¿No sientes que la gente... Eu sinto que Guaidó é uma invenção. Eu sinto que eles usam a desestabilização política em Venezuela. Isto eu vi acontecer em meu país. Só que nós outros teríamos mais condições de suportar. Mas Maduro, pelo menos, está aguentando até hoje um cerco brutal. Mas eu quero falar de outra coisa que eu acho grave. Muitos países não resistiram a bloqueio. O método de bloqueio agora tem uma situação irônica no mundo. Depois do bloqueio de Putin à Rússia, Putin, por ter lá o poderio militar que tem, saiu mais forte do bloqueio de Estados Unidos e União Europeia contra ele. ¿Sientes que pasa eso con Maduro, que se está fortaleciendo? Não, eu te digo que Maduro não tem o poder militar de Putin. Eu te mostro como é muito difícil um país sair do bloqueio. Só conosco, neste momento histórico que vivimos, a situação de Rússia com o bloqueio depois de Crimeia, que, ao contrário do que eles pensaram, que fizeram um bloqueio para arrebentar a Rússia.
o contrário do que eles disseram, como tem uma fronteira com China, a situação de Putin, ao invés de piorar, melhorou. La Venezuela não, la Venezuela é cerco, la política americana para a Venezuela é cerco e aniquilamento. Com nós outros, com o Brasil, usaram outras formas. Uma delas, você pode olhar o que acontece em desestabilização em outros países, mas nada similar a que acontece en Venezuela. Pero Dilma, las cifras son las cifras. Michelle Bachelet, a la que estábamos nombrando, por ejemplo, fue allá, hizo una revisión y luego completó un informe donde habla de 5.000 desaparecidos, no se respetan los derechos humanos, hay presos políticos, se tortura. Eso es una realidad bajo el gobierno de Maduro. Yo no soy a favor de esto, pero yo quiero ver las consecuencias de mortandad, solo un poco, de mortandad sobre la población venezuelana por el bloqueo. La falta de bens, la falta de comida, la falta de alimento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pues es, pero esa es una realidad. Yo sé que no quieres, pero yo no voy a apoyar una situación de cerco, de aniquilamento, de guerra contra a Venezuela, aberta. Tentaram tudo, chegaram quase a invadir. Só não invadiram porque temeram. Porque era uma guerra no quintal americano. Te hago solo la última sobre Venezuela. No tiene sentido. No, pero sí, para que tampoco... No tiene, ¿sabe por qué? Yo sé que tiene por trás disto. La tentativa de decir, ellos son a favor de Venezuela. No es esto. Me desculpa. Yo hablo de real. Yo creo que acá, onde nós temos uma proposta de invasão, porque hubo, sí, claro que hubo, esteve quase a invadir, e seria desastroso, seria crime contra a população de todos os países, crime. Eu não vou... pero déjame te hago esta. No me coloca ese tipo de pregunta, ¿por qué no? No, pero simplemente esta, me llama la atención. No, pero yo te hablo todo desde el respeto, porque yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas contigo. Es porque yo también tengo que sacar el titular, si se puede. Pero dices, no hablaría evidentemente de derechos humanos con Estados Unidos cuando ellos son los primeros que violan los derechos humanos. Yo soy contra de que se viole derechos humanos. Claro, lo tengo clarísimo. Y yo, ¿hablarías de derechos humanos con Nicolás Maduro? Yo especificamente. ¿Por qué? Porque yo estuve 3 anos en un cárcel político. Yo sé que es tortura. Eu fui torturada. Eu sei as armas que se hacen para fazer com que as pessoas deixem de ser o que são. Porque o mais grave deste processo é que querem que você não seja você. E você é isto que é. Não só porque te matam. É pior. Porque querem atribuir a ti uma morte civil. Se você trair a você mesmo, você morre. Pode não morrer fisicamente, mas psicológica e moralmente morre. Então, eu não sou a favor de prisões políticas, não sou a favor de tratar adversários políticos como inimigos, de prendê-los, etc. Ocorre que há limites. Não se pode inventar Guaidós sem consequência. Não se pode fazer isto. Pero estamos de acuerdo que entonces tampoco hablarías de derechos humanos con Maduro. Não é com Maduro. No Maduro, eu hablo de outra coisa. Eu hablo de direito de nações a sua autodeterminação. É mais importante do que esta tentativa, porque esta tentativa de transformar Maduro em grande desrespeitador de direitos humanos é para não tratar da questão grave, que é ferir uma nação inteira. Tienes fama de ser una mujer de hierro, que le cuesta mucho llorar. ¿Te cuesta mucho llorar? Depende de onde. Às vezes eu lloro. ¿Con tu impeachment? ¿Tú no lloraste con tu impeachment? No es un caso de llorar. Bueno, pues Dilma, oye, un placer haberte tenido aquí.
Sé que te tienes que ir porque tienes muchos compromisos, pero muchas gracias por haber Vocês estado con foram nosotros. contra, só uma pergunta, vocês foram contra ¿Cómo así? No, no a tentativa de invasão de Venezuela? Ajá, Abertamente? sí. Duvido.